E aí galera, começa agora mais um episódio aqui no nosso canal Cozinha do Cadu. E hoje é o nosso segundo episódio aí da nossa série de receitas com massa. Bom, hoje nós vamos preparar aí uma saborosíssima receita de ravioli. Ravioli. Ravioli recheado com ricota e damasco, acompanhado de quibe de abóbora e tomatinhos confit. Esse ravioli, ele não leva molho. Esse ravioli depois a gente vai saltear ele em manteiga e tomilho. É uma receita muito cheia de sabores e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Galera, mas vocês conhecem a história do ravioli? Não? Eu também não conhecia. E aí eu fui perguntar para aquele meu grande amigo GG e fui lá e perguntei para ele: GG, história do ravioli. Aí ele me trouxe algumas histórias, dentre elas a história que o ravioli, na verdade, foi criado na Sicília, né, no sul da Itália. E a princípio ele era apenas um pedaço, né, alguns pedaços de massa que eram cortados de formas retangulares ou de formas quadradas e que eram utilizados nas sopas. Com sua evolução, a ele foi acrescentado o recheio e aí a essa forma aí que a gente conhece hoje do ravioli, que a gente come nas cantinas italianas e também é servido em todo o mundo. O ravioli, né, a palavra ravioli, ela é o plural de raviolo, né? Então, em italiano, o plural de raviolo, que é cheio, né, recheado, significa ravioli. Bom, mas vamos deixar aí de papo furado e vamos direto ao que interessa? Então, de olho na tela para anotar os ingredientes da receita de hoje, que hoje é dia de sujar a panela. Bom, a primeira etapa do preparo desse nosso prato de hoje é a gente cozinhar a abóbora. Ela leva um pouquinho de tempo para poder ficar bem macia e no ponto da gente fazer o quibe. Então, aqui é muito simples, gente. Colocar as abóboras picadas dentro dessa panela com um pouco de água e só uma pitadinha mesmo, muito pequena de sal. Como erva, já que a gente vai fazer os nossos raviolis salteados em tomilho, eu também vou colocar aqui 2 raminhos de tomilho, só para aromatizar a água e a abóbora que vai estar cozinhando aqui. Então vamos levar isso aqui lá para o fogão e a gente volta já para começar o preparo da massa. Bom, nossa abóbora já está no fogo cozinhando para a gente fazer o quibe. Agora vem a hora da massa, agora é a hora da sujeira. Aqui, muito simples, gente. 1,5 xícaras de farinha de trigo. Na outra receita, né, do primeiro episódio, que foi do talharine, eu usei um ovo para cada xícara de farinha de trigo, mais uma gema. Como aqui a gente está usando 1,5 xícaras para dar 2 porções, eu não vou usar 2 ovos, né, 1 ovo e meio, não dá. Então eu vou usar um ovo mais uma gema para essa quantidade aqui de trigo. Então, primeiramente, a gente vai ver se o nosso ovo aqui está bom, né? Aqui a gente faz um buraquinho aqui no meio, ó, para o nosso ovo não escapar. Vamos colocar ele aqui. E agora a gente precisa de uma gema. E aqui está a nossa gema. Agora vamos misturar tudo isso aqui. E como no outro episódio eu falei,
Se a massa não chegar na consistência que a gente precisa, aí a gente acrescenta um pouquinho de água, tá? E aqui é a hora da sujeira, é a hora de pôr a mão na massa. Aqui nesse ponto a gente já viu que a massa ficou um pouco esfarelada. Então a gente vai lá, vamos acrescentando um pouquinho de água, né? Sempre de pouquinho em pouquinho, de uma colher em uma colher no máximo, né? Aqui agora é força bruta, gente. Amassar, amassar. Aí quando a nossa massa estiver assim, dessa forma mais homogênea, é hora da gente fazer um rolinho e colocar ela no papel filme. Que agora ela vai descansar aí por uns 20 minutinhos. De 15 a 20 minutinhos. Enrolar. E ela descansa agora por uns 15 a 20 minutinhos. E enquanto isso a gente vai preparar o nosso tomatinho confit. Antes de começar o preparo do tomate confit, eu acho que a nossa abóbora já está no ponto. Então vou lá dar um check se ela está pronta. E aí a gente já volta para começar o preparo do tomate. Bom, para o preparo dos tomates, a gente vai utilizar o mel, o suco das 2 laranjas, os tomatinhos mini tome, um dente de alho e o trivial, né, que é um pouco de azeite e um pouco de manteiga. Então aqui nessa frigideira, uma frigideira rasa, eu vou colocar um pouquinho de manteiga, uma pontinha de manteiga. E vou colocar também um pouco de azeite. O alho é daquele jeito que a gente faz em algumas receitas. Eu amasso ele, coloco aqui dentro para dar uma fritada, para deixar o sabor e depois eu retiro para que ele não fique muito forte. Os tomatinhos, eu vou cortar eles ao meio, mas eu não vou colocar na frigideira já. Por quê? Eu vou esperar ela esquentar um pouquinho e sempre colocá-los com essa base reta aqui cortada para baixo. Que eu quero que eles deem uma tostadinha, uma queimadinha ali para poder extrair um sabor e dar uma caramelizada nesse tomate. Que daí ele vai ficar confitado depois na própria água do tomate, né? E também no suco de laranja com mel. Gente, isso aqui fica fantástico. Bom, galera, tomatinhos cortados. Agora a gente vai pegar tudo isso aqui e vamos lá pro fogão. Bom, galera, aqui agora a gente vai começar fritando o alho, né? Para extrair um pouquinho do sabor dele aqui na frigideira. E depois a gente vai retirar ele, para que não fique aquele sabor forte de alho. É só um cheirinho, né? O alho já está dando aquela chiada e agora está na hora de retirar ele para a gente começar a colocar os nossos tomatinhos. A frigideira está bem quente e aí a gente vai colocando os tomatinhos todos com essa face reta para baixo. E aqui o intuito é que ele dê uma queimadinha mesmo nesse lado aqui, para poder caramelizar e trazer todo um sabor especial aí na hora que ele for confitar no suco de laranja e mel.
Aqui agora a gente aguarda ele dar aquela queimadinha no fundo da frigideira, antes da gente colocar o mel e o suco de laranja. Antes disso, vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. E vamos colocar também um pouquinho de noz moscada. Agora sim, vamos colocar o mel. E agora o suco de laranja. Agora aqui esperar reduzir em fogo baixo e, como eu sempre digo, é deixar o sedimento rolar. Enquanto os nossos tomatinhos estão ali no fogo, reduzindo aquele molho de laranja e mel e confitando, nós vamos preparar o recheio do nosso ravioli. Recheio hoje, o ravioli muito simples, ricota e damasco. Damasco, eu uso aquele damasco seco, né? E a ricota fresca. Então, primeira coisa, vamos cortar bem fininho, né? O damasco. Pedacinhos bem fininhos, né? Damascos cortados. Nós vamos misturar tudo isso aqui agora nesse pratinho aqui. Vamos pegar um garfo, colocar a ricota, a gente amassa ela um pouquinho, né? E aí a gente vai acrescentar os damascos. Vou colocar um pouquinho de sal, porque a ricota é uma ricota fresca, ela vem quase sem sal. Vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Bom, e tá aqui o nosso recheio do ravioli. E agora a gente vai preparar a massa já para começar a fazer, formar os raviolis. E hoje eu vou usar um utensílio diferente, né? Na semana passada eu fiz o talharine com um rolo de macarrão normal, para vocês verem que é possível fazer uma massa com esse tipo de utensílio. Hoje eu vou usar um cilindro que facilita bastante na hora da gente abrir a massa e também deixa a massa com uma consistência também na espessura e que vai fazer toda a diferença depois na hora do preparo do ravioli. Antes da gente começar a abrir a massa, passar ela no cilindro aqui, vamos dar uma olhadinha lá no nosso tomate confit, que eu acho que ele já está no ponto. Bom, galera, os nossos tomates já estão prontos e, como eu falei para vocês, hoje para fazer a abertura da massa, a gente vai utilizar esse utensílio aqui que é o cilindro, né? Diferentemente da outra receita que a gente fez do talharine, que eu utilizei o rolo de macarrão. Esse cilindro aqui tem uma vantagem muito grande em cima desse utensílio aqui. Por quê? Além do cilindro que ele faz, né, a abertura da massa, ele ainda tem duas ferramentas de corte, onde eu posso fazer o corte do talharine, que é um pouquinho mais grosso, e o corte também do espaguete. Então, vamos lá começar a abrir a nossa massa. Tirar ela aqui do filme plástico. E aí eu vou cortar ela aqui, primeiramente, ao meio. E vou passar um pouquinho de farinha. A farinha a gente usa aqui nesse momento aqui para abrir, como a gente usa no rolo de macarrão, né? Que é para não grudar. Então eu vou fazer uma primeira forma. Aqui nessa parte do cilindro,
você tem uma regulagem também, onde você começa de uma espessura mais grossa e depois você vai afinando. A espessura 1 é a mais grossa, então a gente vai começar por ela então. Vocês veem que é bem mais fácil do que quando a gente abriu lá no rolo de macarrão, né? Então aqui a gente vai fazendo a abertura dela e a gente já vai dando uma forma um pouco mais retangular, que é o que a gente vai precisar depois para fazer a forma do ravioli. E aqui agora a gente vai diminuindo um pouco a espessura e passando a massa novamente. E aqui está a nossa primeira abertura de massa para o ravioli. A gente vai cortar aqui um pedaço dela. Então a gente tem uma parte de cima e uma parte de baixo. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com a outra massa. E aqui está a nossa outra massa. E agora a gente vai para a montagem dos raviolis. Para a montagem dos raviolis, eu vou utilizar esta forma aqui, que é um outro utensílio também. Lógico, para quem não tiver essa forminha de ravioli, você pode colocar uma parte dessa, uma parte da massa, fazer os recheios, dobrar e cortar com a faca. Só que essa forminha aqui, ela já tem todo o desenho e ela corta certinho. E ela tem esses rebaixos aqui, onde você consegue colocar também a porção ideal de recheio. Então, hoje eu vou utilizar ela. E lógico, para isso também eu vou precisar utilizar do rolo de macarrão. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a parte de baixo da nossa massa. E aqui, ó, vou colocar o recheio. Sempre tomando cuidado para que não fique o recheio nessas partes mais altas, que é onde vai ser cortada a massa. Porque aí a gente vai ter um ravioli que ele vai ficar aberto. Então o recheio tem que ficar bem no centro do ravioli. E depois a gente pode até dar uma arrumadinha aí. Tira todo o excesso que tiver no meio da massa. E agora a gente vem com a nossa massa de cobertura. Com a massa de cobertura no lugar, eu vou passar o rolo. E essa pressão do rolo aqui que vai fazer o corte do ravioli. Eu vou tirar os excessos agora. E eu guardo sempre, gente, um pouquinho desses pedaços de massa para cozinhar junto com o ravioli, para a gente poder fazer o teste depois, se a massa está al dente ou se está no ponto, né? Para esse caso, como o ravioli a gente não vai fazer ele com molho, a gente vai dar uma salteada nele no tomilho e na manteiga, ele precisa passar um pouquinho do ponto al dente, ele precisa ficar bem mais passado para a hora que a gente fritar ele não ficar duro. Então, aqui estão os nossos raviolis. Olha como eles ficam perfeitinhos, tá?
Bom, galera, aqui estão os nossos raviolis já formatados. A nossa abóbora já cozinhou também. Os tomates já estão confitados. Então agora a gente tem que fazer o preparo do kebab, né? Pegar aquela abóbora que está cozida, amassar, colocar um pouquinho de cebolinha verde e montar o kebab. Aí a gente vai cozinhar os raviolis e depois saltear eles na manteiga, azeite e tomilho. Fazendo isso, a gente já volta para a montagem do prato. Bom, agora para o preparo do nosso kebab de abóbora, a gente vai escorrer a abóbora aqui da água onde ela cozinhou. Vamos tirar também fora aqueles raminhos de tomilho, né? Olha que consistência bacana que ela ficou. E agora a gente vai colocar um pouquinho de salsinha. Lembrando que ela cozinhou um pouquinho de tomilho, então ela está trazendo todo o sabor do tomilho também aí na abóbora, né? A salsinha a gente não vai picar ela muito pequenininha, vamos deixar ela com umas folhinhas um pouco mais maiores assim, que ela também vai trazer um sabor e um paladar diferente na hora que a gente mistura aqui com o kebab. Pena que essas câmeras não tem cheiro, porque o aroma que está exalando desse kebab aqui, agora que eu coloquei a salsinha, é fantástico, gente. Para a gente deixar ele um pouquinho mais aveludado, eu vou pegar a porçãozinha que sobrou aqui de manteiga e vou misturar junto, para ele dar uma textura toda especial aqui. E aqui está o nosso kebab. E agora a gente vai para o fogão para cozinhar os raviolis. Para cozinhar os raviolis, simples. Água, com um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo. Deixou ferver, colocamos os raviolis lá dentro e a gente vai testando com aqueles pedacinhos de massa que sobraram, se realmente está no ponto, se está na hora da gente retirar ou não. Como eu disse, como a gente vai saltear o ravioli, ele precisa passar um pouquinho do ponto ao dente, deixar ele um pouquinho mais macio, para que na hora que a gente frite, ou faça ele refogado, ele não fique duro. Então, vamos lá para o fogão? Bom, galera, nossa água aqui já está fervendo e agora a gente vai colocar os raviolis. Como a gente falou, eu vou colocar também um pedacinho daqueles retalhos de massa para que a gente possa medir como que tá a nossa massa, se ela está al dente, se já está no ponto que a gente quer, né? Bom, aqui agora a gente vai pegar um pedacinho daquela massa que a gente deixou aqui dentro para a gente testar se ela está no ponto que a gente quer, que é um pouquinho a mais do que al dente. Está quase no ponto, mais uns minutinhos e a gente já pode tirar os nossos raviolis. Raviolis no ponto, a gente vai retirá-los agora, colocar nesse escorredor de macarrão. Bom, agora a gente deixa ele escorrer aqui um pouquinho para a gente já começar a parte de saltear ele na manteiga e no tomilho. Bom, agora aqui a gente vai começar a salteada dos raviolis. Então vou colocar aqui uma pontinha de manteiga, um pouquinho de azeite. E vou colocar também os raminhos de tomilho. Eu coloco o tomilho antes, que é já para ele soltando um pouco, né, do aroma dele aqui, junto com a manteiga e o azeite. Aqui também é a hora que a gente coloca aquele dentinho de alho. E vamos deixar ele fritar aqui junto, extrair todo o sabor dele nessa mexida aqui. Olha que aroma, gente, que delícia. E aqui agora a gente vai colocar os raviolis.
vamos dar uma salteada neles. Bom, galera, essa salteada aqui já está pronta. Olha como o tomilho, né? Todos esses aromas que estão aqui incrustados nessa frigideira, eles vão ficar aderentes ao nosso ravioli. E é isso que vai dar todo aquele sabor especial na hora que a gente for experimentar o prato. Bom, aqui a gente já finalizou. E aí a gente vai lá agora para a bancada, já para a montagem do prato. Bom, galera, vamos começar o nosso empratamento. Hoje eu estou usando essa cerâmica preta. Eu acho que ela vai ficar legal com o contraste aí, né, do ravioli, que é um pouquinho mais clarinho. Todo esse alaranjado aqui do kibbe e o vermelho dos nossos tomatinhos confitados. Vamos lá para a montagem do prato, então? Bom, pessoal, esse foi o nosso prato de hoje, o nosso ravioli aí recheado com ricota e damascos, acompanhado de um kibbe de abóbora e os tomates confit. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, para acompanhar este prato, eu estou tomando aqui um vinho aqui da região de Rosário do Sul, da Campanha Gaúcha. Ele é um corte, né, de Cabernet Sauvignon e Merlot. É lá da vinícola Rotier de Ricaré, que é um grande amigo meu lá, o Júlio. Júlio, um grande abraço e obrigado aí pelo vinho. E como eu sempre digo, galera, ulalá!